Num futuro próximo, não muito distante do nosso presente, uma transformação silenciosa estava prestes a redefinir a realidade europeia. A Europa se orgulhava de sua cultura rica e diversificada, da eficiência de seus sistemas e da aparente autossuficiência que a impulsionava no cenário global. As cidades pulsavam com energia. Os monumentos narravam séculos de história, e a vida seguia um ritmo acelerado de progresso constante. Mas essa fachada de prosperidade e ordem escondia uma verdade incômoda, uma dependência crucial que era convenientemente ignorada por muitos. Quem realmente sustentava tudo? Imigrantes invisíveis, muitas vezes marginalizados e desvalorizados, limpavam incansavelmente os espaços públicos e privados, garantindo a higiene e a ordem que permitiam o funcionamento da sociedade. Cuidavam dos idosos e das crianças, oferecendo suporte essencial às famílias e permitindo que outros pudessem se dedicar às suas carreiras e atividades. Abasteciam os supermercados, entregavam comida, garantindo que as prateleiras estivessem sempre cheias e que as necessidades básicas da população fossem atendidas. E mantinham a engrenagem social funcionando, realizando trabalhos essenciais na construção, na manutenção e em diversos outros setores cruciais para a infraestrutura e o bem-estar da sociedade. Mas, apesar de sua importância fundamental, eram frequentemente vistos como descartáveis, como peças substituíveis em uma máquina implacável. Um dia comum, que amanheceu como qualquer outro, logo se tornaria um marco histórico, um ponto de inflexão na trajetória do continente. Eles simplesmente sumiram. Evaporaram-se da noite para o dia, sem aviso prévio, sem qualquer forma de protesto ou reivindicação. Não se tratava de uma greve organizada, de uma paralisação planejada com demandas e negociações. Foi algo muito mais profundo e perturbador, um desaparecimento silencioso, uma ausência repentina que ecoou por toda a Europa. O continente parou abruptamente, como se um interruptor gigante tivesse sido desligado, silenciando a vida cotidiana. E a Europa ficou ali, paralisada, esperando ansiosamente que tudo voltasse ao normal, que a engrenagem voltasse a girar. Assim começou a Grande Parada, um evento sem precedentes que mudaria para sempre a face da Europa. E a Europa, confrontada com o silêncio ensurdecedor e a inércia paralisante, encarou pela primeira vez o custo real e devastador da própria ignorância, da sua negligência em reconhecer e valorizar aqueles que realmente sustentavam a sua existência. O choque inicial, a dura realidade, veio do estado dos hospitais. Eles deveriam ser faróis de cura, santuários de cuidado, mas rapidamente se tornaram símbolos de algo muito mais problemático. Corredores sujos, um terreno fértil para ameaças invisíveis, tornaram-se a norma. Os corredores antes impecáveis, agora marcados pelo abandono, refletiam um mal-estar mais profundo. Bandejas acumuladas, restos de refeições não consumidas, empilhavam-se, um testemunho do caos e da equipe sobrecarregada. Não eram apenas refeições descartadas, eram símbolos de um sistema lutando para dar conta. Cirurgias foram canceladas, procedimentos adiados indefinidamente. As salas de cirurgia, antes movimentadas com atividades que salvavam vidas, estavam vazias e estéreis, ecoando o silêncio de esperanças não realizadas. Sem as mãos invisíveis dos faxineiros, dos cuidadores dedicados e da equipe de apoio essencial, todo o sistema começou a desmoronar. A ausência deles era um silêncio ensurdecedor. Médicos e enfermeiros, já sobrecarregados, viram-se completamente dominados, incapazes de manter os padrões mais básicos de higiene e cuidado com o paciente. Eles estavam travando uma batalha perdida contra a crescente onda de negligência. O cheiro de decadência tomou conta, um lembrete sombrio da fragilidade da vida e das consequências de um sistema em colapso. Era um fedor que permeava tudo, uma presença constante e nauseante. E as primeiras mortes foram tragédias silenciosas e evitáveis, perdidas na confusão de um sistema lutando para sobreviver. Não eram apenas estatísticas.
Eram vidas ceifadas, vítimas de uma crise silenciosa. A arrogância médica desmoronou diante da ausência daqueles que realizavam o trabalho essencial, muitas vezes invisível, que mantinha o sistema funcionando. Os especialistas estavam impotentes sem o apoio dos heróis do dia a dia. A lição era dura e clara. A saúde não depende apenas de conhecimento e experiência, do brilho das mentes médicas. Ela depende daqueles que limpam, que cuidam e que mantêm a infraestrutura que faz tudo funcionar. Os heróis anônimos que garantem que o sistema não entre em colapso. A Europa percebeu, com um susto, que sua civilização era tão saudável quanto suas fundações invisíveis, tão forte quanto o sistema de apoio que ela havia dado como certo por tanto tempo. No segundo dia, a realidade da crise começou a se manifestar de forma ainda mais evidente. As promessas de normalidade se dissipavam como fumaça, dando lugar a um cenário urbano em transformação. O lixo tomou as ruas, acumulando-se em montanhas fétidas que serpenteavam pelos bairros antes impecáveis. A coleta, antes eficiente e discreta, agora era apenas uma lembrança distante. Os pontos turísticos, outrora símbolos de beleza e história, transformaram-se em cartões postais de decadência, cobertos por detritos e negligência. A beleza arquitetônica contrastava dolorosamente com a sujeira que a envolvia. A cadeia de suprimentos colapsou, como um castelo de cartas derrubado por uma brisa forte. A logística, antes tão precisa e eficiente, agora era um labirinto de atrasos e cancelamentos. Caminhões parados, abandonados em acostamentos e estacionamentos, como gigantes adormecidos. Seus motores silenciosos eram um prenúncio da paralisação que se instalava. Prateleiras vazias, um espetáculo desolador nos supermercados. Os corredores, antes repletos de opções, agora exibiam a escassez que se alastrava. Brigas por comida, cenas de desespero e violência que mancharam a dignidade humana. A civilidade se esvaía à medida que a fome apertava. A fome e o egoísmo afloraram, expondo o lado mais sombrio da natureza humana. A busca por alimento se tornou uma luta pela sobrevivência, revelando a fragilidade da civilidade, a fina camada que separa a ordem do caos. A sociedade, antes coesa, agora se fragmentava em meio ao desespero. Chefes e consumidores descobriram, da maneira mais dura possível, que luxo e cultura dependiam de quem plantava, colhia e cuidava da terra, muitas vezes invisíveis aos olhos da sociedade. Entregava e limpava, os trabalhos essenciais que mantinham a engrenagem da vida urbana funcionando. Ratos prosperaram, encontrando um paraíso em meio ao lixo e à desordem. Sua presença era um símbolo da degradação que se instalava. Cidades viraram caricaturas de si mesmas, perdendo o brilho e a vitalidade que as caracterizavam. A beleza dava lugar à decadência. E a podridão era física e moral, corroendo as estruturas da sociedade e os valores que a sustentavam. O castelo de cartas europeu desmoronava, revelando as fragilidades e desigualdades que sempre estiveram presentes, mas agora eram impossíveis de ignorar. Exposto pela ausência dos que o sustentavam, os trabalhadores invisíveis que garantiam o funcionamento da máquina, a ausência deles era um grito silencioso. No terceiro dia, as cidades pararam, metrôs e ônibus vazios, ruas silenciosas, transporte inexistente, sem motoristas, técnicos e operadores. A mobilidade urbana sumiu, isolando milhões. O privilégio virou geografia. Só quem morava no centro ainda tinha acesso a recursos. Subúrbios se tornaram prisões, e a economia travou sem trabalhadores e mercadorias circulando. As cidades, antes conectadas, viraram ilhas estáticas e inúteis. A Europa descobriu que civilização é rede, e a rede tinha sido desligada. Com o colapso do saneamento, doenças que pareciam coisa de livro de história voltaram com força total. Cólera, ratos e até urubus fazendo a festa em pleno centro urbano. Sem técnicos, e principalmente sem os garis,
a saúde pública desmoronou. Famílias inteiras se viram obrigadas a cavar latrinas e enterrar seus mortos em parques, transformando áreas de lazer em cemitérios improvisados. O passado medieval, que a gente só vê em novela de época, ressurgiu em plena modernidade europeia. E a ironia do destino, aqueles que muitos viam como os que lidam com a sujeira, eram na verdade os verdadeiros guardiões da limpeza e da saúde. Sem eles, a Europa ficou totalmente vulnerável aos seus inimigos microscópicos. Ficou claro que o verdadeiro pilar da civilização era o trabalho invisível, aquele que ninguém vê, mas que faz toda a diferença. Não era a tecnologia de ponta, nem o prestígio social. Era o arroz com feijão do dia a dia. A tecnologia falhou. Apagões, internet instável, casas inteligentes tornaram-se inúteis. Sem manutenção, o digital virou ruína. Jardins viraram hortas, dinheiro perdeu valor e o escambo voltou. Habilidades práticas superaram diplomas e status. A hierarquia social inverteu e o progresso revelou-se frágil. O silêncio das máquinas expôs a dependência de quem sempre foi ignorado. A Europa percebeu: tecnologia não é civilização, manutenção é. No fim, os privilegiados tentaram fugir, tornando-se os novos refugiados. Ricos e poderosos imploraram por vistos, mas descobriram que seu dinheiro não valia nada sem quem os servisse. Até os que conseguiram aviões ficaram presos, sem pilotos, sem equipe, sem saída. A elite percebeu que era tão dependente quanto todos os outros. O mundo assistiu à queda da Europa, agora exemplo de orgulho e ignorância punidos. A lição final, sem os invisíveis, não resta nada além da queda.